Oi, pessoal! Vamos então para a correção da atividade 4, que vai falar sobre denotação e conotação. Texto 1. Cavalo de fogo. Mas a minha mais remota recordação, só muito tempo depois eu vinha saber que era um cometa, e precisamente o cometa de Halley, maravilhoso cavalo celestial com a sua longa cauda vermelha, atravessando ondulante de lado a lado, bem sobre o meio do mundo, a noite misteriosa do pátio. Jamais esquecerei sua aparição, porque naquele tempo de espantos e encantos, o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um cavalo. E no texto 2, cometa. Astro geralmente formado de um núcleo pouco denso, quase sempre com uma cauda luminosa e que descreve em torno do Sol uma elipse muito longa. Só para lembrar, a gente tem o texto 1, é um gênero poesia, poema, pelas características que a gente vê que ela está em versos, né? Ela não está assim como um texto dissertativo, cada frase, pode ver que tem até um porquê que está sozinho ali, que é um verso, ok? E a gente tem o texto 2, que é o verbete de um dicionário. O verbete dicionário é o significado da palavra. Toda vez que a gente vai ao dicionário procurar o significado de uma palavra, nós estamos procurando um verbete. Exercício 1. Apesar das diferenças que tem quanto à linguagem, os dois textos apresentam o mesmo assunto. Qual é ele? Então, os dois textos estão falando sobre o cometa. 2. Compare estes dois conceitos de cometa. Primeiro conceito, maravilhoso cavalo celestial com sua longa cauda vermelha. Segundo conceito, astro geralmente formado de um núcleo pouco denso, quase sempre com uma cauda luminosa e que descreve em torno do Sol uma elipse muito alongada. Na questão A, em qual dos dois conceitos há uma explicação objetiva, isto é, com palavras empregadas em seu sentido comum? Por quê? Então, no segundo conceito, porque ele está explicando exatamente como está no dicionário o significado da palavra cometa. E na questão B, em qual dos dois conceitos há uma explicação com sentido figurado, isto é, por associação de ideias e com emprego de palavras em sentido incomum? Por quê? No primeiro conceito, porque ele compara o cometa a um cavalo celestial e, logicamente, a gente sabe que o cometa não é um cavalo celestial. Questão 3. Para dizer o que é cometa, o autor do texto atribuiu características a ele por meio de imagens. Veja, lógico que é uma imagem assim, quando ele fala, ó, cavalo celestial com sua cauda alongada, é uma imagem. Não tem nenhum desenho, mas a gente fala também que é uma imagem. Porque quando a gente fala cavalo celestial, a gente imagina, né, algo com uma cauda longa que está no céu. Que característica o cometa de Halley e um cavalo têm em comum? Então, eles têm a cauda, que é longa, né? Tanto o cavalo quanto o cometa têm uma cauda alongada, comprida, e essa imponência, essa coisa majestosa que tanto o cavalo quanto o cometa têm. Questão B. Qual a razão do emprego do adjetivo celestial? Celestial vem do céu, por isso que fala cavalo celestial, né? Então, celestial é o que é do céu. Lembrando também, olha, adjetivos são as características. Então, se a gente tem cavalo, cavalo é um substantivo, né? Que é o nome que nós damos aos seres, coisas e objetos, nós chamamos de substantivo. E adjetivos são as características do substantivo. Então, se eu tenho mesa, é um substantivo, mesa de madeira é um adjetivo, é uma característica da mesa. Questão 4. Quais versos expressam na versão do eu lírico, quando menino, a certeza de que o cometa não era um astro, mas um animal? Então vamos lá, eu lírico é uma expressão que a gente usa sempre junto, a gente sempre vai falar dessa maneira, eu lírico. A gente não vai poder separar essa expressão. O eu lírico é a voz do poema, é a alma do poema, ok? Cuidado não confundir eu lírico com autor. O autor é quem escreve o poema e o eu lírico é o próprio poema em si, é a alma dele, a voz do poema. Então, nesse caso, o poema é um menino,
ok? Então, quais versos lá do poema que vai dar para ele a certeza de que o cometa não era um astro, mas era um animal? Então, são os últimos, deixa eu ver se eu volto lá o slide, aqui ó, a gente vai ver, ó, o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas, o cometa de Halley era um cavalo. Então, nesses dois versos aí, é que ele demonstra que o cometa era um animal, ok? Na questão 5, compare os dois textos. Então, texto 1 e texto 2. Qual deles que explora as emoções do autor? O texto 1, que explora as emoções do autor. E qual deles é o mais objetivo e impessoal? O texto 2, porque ele simplesmente diz o significado da palavra cometa, sem muito sentimento. Aqui eu já coloquei o significado de denotação e conotação. Então, denotação é o emprego de palavras em seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Eu falo que esse D do dicionário é o mesmo D de denotação, tá? Porque o dicionário é aquele que está no sentido real, que está realmente no dicionário. Se eu falo, aquele ator é um gato, tá no dicionário? Não, né? Porque eu quero dizer que aquele ator é muito bonito. Se eu for procurar a palavra gato no dicionário, não vai estar lá bonito, ok? E conotação é o emprego de palavras em seu sentido figurado, incomum, circunstancial, que depende sempre do contexto. Então, quando eu falo lá, aquele ator é um gato, essa frase está no sentido conotativo, porque não está de acordo com o dicionário, é de acordo com o contexto. Eu quero dizer que ele é bonito. Exercício 1. Quase sempre os provérbios são construídos em linguagem conotativa, ou seja, no sentido figurado. Dê o sentido dos provérbios empregados nas estrofes a seguir. Nós temos 3 estrofes. Primeira estrofe. Um cara todo elegante, mas de caráter nojento. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, não tem como a pessoa ser por fora uma viola e por dentro pão. Então, está no sentido conotativo, imaginário. Mas o que ele quis dizer aí? Que às vezes a pessoa se veste bem, ela está sempre bem arrumada, mas na verdade ela é uma pessoa mau caráter, ok? Então, é isso que ela é uma pessoa ruim, vamos dizer assim. Então, é isso que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O segundo. Quem faz pouco do produto, mas insiste em pechinchar, se esquece dessa verdade. Quem desdenha quer comprar. Então, aqui ele está falando que às vezes a pessoa insiste em desvalorizar alguém ou desvalorizar alguma coisa, quando na verdade ela tem a inveja e ela queria aquilo para ela ou queria ser como aquela pessoa. E o terceiro, entre outros 10 ignorantes, eu mesmo até que brilhei. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então a gente vê também no sentido conotativo, não existe uma terra de cego, ok? Mas o que ele quis dizer? Que às vezes num lugar, aquela pessoa que sabe um pouquinho mais, ela se destaca, né? Ela acaba sendo o rei, vamos dizer assim, porque ela sabe um pouquinho mais do que os outros, ok? Exercício 2. Em um dos fragmentos a seguir, de Rosiane Murray, eu não sei como é que se pronuncia, depois eu vou pesquisar se é Murray ou Murray, não sei dizer. A linguagem é denotativa, então esse D é de dicionário, então é no sentido real. Identifique-o. Tem aí, ó, o fragmento A e o fragmento B. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote de fantasia. Então, dá para caminhar na linha que divide a noite do dia? É sentido imaginário, né? Então, já não dá para a gente assinalar esse fragmento aí. E o fragmento B? Espero dezembro para plantar girassóis. Está no sentido real do dicionário? Sim. Então, o fragmento que está no sentido denotativo é o fragmento B. 3. Observa o emprego das palavras plateia e papel nesses versos a seguir. Então, tem a vida é chata, mas sem plateia é pior. E que papel o meu? Chá quente na cama, sorvete, torta, banana, lua de mel. Então, eu vou analisar aí as palavras plateia e papel. A vida é chata, mas sem plateia é pior. Que ele quer ali, ó, dê o sentido denotativo dessas palavras
e o sentido conotativo que eles têm nos versos. Então, olha, o sentido denotativo de plateia é aquela pessoa que é espectador, né? Que assiste um show, assiste um filme, tá? O sentido denotativo de papel é aquele material feito de celulose, né? Que é o papel que a gente usa, é o sentido real. E qual que é o sentido conotativo de plateia e imaginário, né? É aquela pessoa que fica de plateia, fica ali assistindo a vida passar, não faz nada, fica sempre na mesma. Então, é o sentido imaginário. E o sentido imaginário de papel é aquela pessoa que está representando, né, uma personagem. Então, qual é o papel daquela pessoa na peça de teatro? Ah, ele é o protagonista, então ele está ali representando uma personagem. E a questão 4. Construa frases empregando as expressões abaixo, utilizando em sentido conotativo as palavras destacadas. Então, vamos lá. Brilho das estrelas. Eu coloquei no meu caso aqui, olha, seu cabelo é como o brilho das estrelas. Então, eu usei no sentido conotativo, imaginário, porque às vezes a pessoa tem o cabelo é brilhante, é bem cuidado, é bem tratado, que não é o caso do meu aqui, mas não brilha como a estrela, não brilha como a luz que se acende, ok? Então, é no sentido imaginário, conotativo. B, perfume de fruta. E eu coloquei, senti o perfume de fruta que vinha de sua felicidade. A felicidade não tem perfume. O que eu quis dizer aqui é que a pessoa estava tão feliz que deu até para sentir um aroma, né? Aquele aroma de alegria, certo? Para dizer que a pessoa estava muito feliz. C, sabor amargo do café. Dava para sentir o sabor amargo do café em seu tom de voz. Ou seu tom de voz era como o sabor amargo do café. Também, né? Porque o tom de voz não tem sabor. O tom da fala da pessoa não tem sabor. Quer dizer que a pessoa estava meio ali amargurada, ressentida, sendo meio ríspida, meio grosseira. Por isso que fala que é como o sabor amargo do café. E a D, calor do fogo. A paixão deles era como o calor do fogo. A paixão também não tem calor, é um sentimento, não tem calor. O que se quis dizer aqui é que as pessoas eram muito apaixonadas, né? Muito, se gostavam demais. Então era como se fosse o calor do fogo, que dá a impressão que queima. 5. Tem a tirinha do Caco Galhardo. Que é isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Nesse verão até que cai bem. Então a gente vê aí, né? Tem um personagem feminino, um personagem masculino e o feminino tá ali dentro de uma pedra de gelo, tá? Mas vamos ver as questões. Questão A. No contexto, a declaração virei uma pedra de gelo feita pela personagem feminina, tem sentido denotativo e conotativo, ou conotativo. Por quê? Então, nesse contexto, quando ela fala eu virei uma pedra de gelo para o mundo, tá no sentido conotativo, tá? Porque ela quis dizer que ela está com o sentimento dela, ela tá triste, ela tá chateada, então por isso que ela virou uma pedra de gelo. O sentimento não vira gelo, ok? O sentimento não é gelo. Quando a gente fala que a pessoa é uma pedra de gelo, não é ela literalmente como tá na tirinha aí, que é uma pedra de gelo, é que ela tá ali triste, amargurada, ela não quer mostrar os seus sentimentos para o mundo. Letra B. A linguagem visual da tira, ou seja, aquilo que a gente está vendo na tirinha, dá à expressão pedra de gelo sentido denotativo ou conotativo. Então, quando a gente olha para a tirinha, a gente vê que a pedra de gelo está no sentido real, portanto, no sentido denotativo. E C. Pelo comentário do homem no terceiro quadrinho, é possível concluir que Lili encontrou um interlocutor que a ajudará a se curar dos sentimentos feridos? Por quê? Então, lembrando lá, interlocutor, quando a gente tem um locutor, né? Por exemplo, o locutor de rádio, ele fala sozinho. Ele só vai falando e vai passando a mensagem, é o locutor. Interlocutor são as pessoas que conversam entre si, ok? Então, quando a gente lê lá, né? Pelo comentário que ele faz lá, ó, nesse verão até que cai bem. Essa personagem feminina, ela encontrou alguém que vai ajudá-la a se curar dos seus sentimentos?
dos sentimentos que estão feridos? Não, né? Por quê? Porque ele já fez piada com a situação, né? Então ele não tá preocupado com os sentimentos dela, ele já fez piada lá, nesse verão até que cai bem, então ele não tá preocupado com os sentimentos dela, ok? E para finalizar, diga se a frase está no sentido conotativo ou denotativo. Então, olha lá, meu pai é meu espelho. O pai da gente é um espelho? Não, não é um espelho. A gente tá dizendo aí que a gente tem como modelo, né? O nosso pai é uma referência, é um modelo que eu procuro seguir, né? Se o meu pai faz as coisas certas, é uma pessoa idônea de caráter, ele é meu espelho, é aquele modelo que eu tenho, eu me inspiro nele. Então, está no sentido conotativo. 2. Quebrei o espelho do banheiro. Aí é no sentido real do dicionário. Então, quebrei o espelho do banheiro, denotativo. 3. Essa menina tem um coração de ouro. Conotativo. Não tem como a pessoa ter um coração de ouro. Ela tem um coração que é um músculo, é um órgão, não é de ouro. Então, essa menina tem um coração de ouro é conotativo. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Também é conotativo, né? A Praça da Sé, a praça vai ser um coração? Não, né? 5. Estava tudo em pé de guerra. Dá para as coisas ser pé de guerra? As coisas são pé de guerra, então conotativo. 6. Ela estava com os pés inchados. Tá no pé, a palavra pé está no sentido real do dicionário? Sim, então é denotativo. 7. Feriu-se na boca. Então ela se machucou na boca. Se eu for procurar boca no dicionário, aí vai ter o sentido real, então denotativo. 8. Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. Então aí o time vai ter boca, né? O túnel tem boca? Não, o túnel não tem boca, então é no sentido imaginário, no sentido conotativo. 9. O alpinista conseguiu escalar a montanha. Tá no sentido real? O alpinista foi, né, escalando, está no sentido real, então é denotativo. E 10. Ela disse uma montanha de absurdos. Dá para a gente falar uma montanha? As palavras vão formando montanhas? Não, tá no sentido imaginário. Então ela disse uma montanha de absurdos é no sentido conotativo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no e-mail e tirar alguma dúvida ou dar aquela pesquisadinha no Google lá sobre denotação e conotação que vocês vão achar mais dicas lá, ok? Beijo para vocês. Até mais.